Vamos fazer mais uma oração de joelhos dobrados, se você puder, se você quiser. Deus, obrigada, Deus. Obrigada pelo privilégio de nós estarmos aqui na tua casa. Obrigada porque nós temos a igreja, o templo aberto para receber o teu povo, Pai. E muitos dos seus filhos que estão aqui estão cansados. Mas eles vieram, papai, para estar em comunhão, para ouvir a tua palavra. Sabemos que a graça do Senhor foi derramada sobre as nossas vidas. E nós somos gratos, Deus, porque não é mérito nosso estarmos aqui. É o Senhor que nos trouxe. E sabemos, ó Pai, que aonde dois ou mais, quando nós nos reunimos, o Senhor está. Então o Senhor está aqui. Porque assim a sua palavra diz. E nós confiamos na tua palavra. Nós andamos sobre a tua palavra, Deus. Nós te louvamos por cada um dos seus servos que dobrou o joelho agora, aqueles que podem, aqueles que não podem. Jesus sonda a necessidade de cada um. O Senhor sabe, papai, o que eles estão colocando diante do Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, as suas fraquezas, aonde eles precisam ser exortado, corrigido, levantado. Eles estão aqui para ouvir a tua voz, porque é o Senhor que nos exalta, é o Senhor que nos corrige, é o Senhor que nos levanta. Cada palavra que saiu dos nossos lábios hoje, desde que levantamos os nossos olhares, as nossas atitudes, nós colocamos aqui no altar do Senhor. Porque nós dependemos do Senhor, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia, por esses pedidos de oração. Pela vida do irmão Sérgio, que já voltou para casa, Pai. Oh, Deus, obrigada. Ele está em casa, Senhor. Depois de ter passado por esse vendaval, ele está em casa com a irmã Célia. Sabemos que ele está sob o comando do Senhor. A irmã Cléo, o Senhor Jesus está no quarto. Nós sabemos que ela está sendo cuidada pelo Senhor. E nós estamos aqui. Aqueles que estão ouvindo pela internet e aqueles que estão de joelho. Nós colocamos a nossa vida sob o comando do Teu Espírito Santo. E eu, papai, me coloco totalmente na dependência do Teu Espírito. Para que essa palavra seja o Senhor que fale. Porque Deus de mim mesma, Pai, não tenho nada. Mas, Senhor, que cada palavra que sai dos meus lábios, que o Senhor possa falar comigo. Que o Senhor possa me vestir, me curar, me levantar. Assim como meus irmãos que estão aqui, Pai. Porque estamos aqui em gratidão, em louvor, para receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos levantar, irmãos. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Então, o título dessa mensagem é Quando Deus nos confronta. Você gosta de ser confrontado? O orgulho destrói ou o arrependimento te restaura? Quando Deus nos confronta. Você gosta de ser confrontado? Eu não, irmão. Te digo que eu não, mas é bom, né? Porque o confronto revela aquilo que está dentro de você. E nós só nos conhecemos quando somos confrontados. Eu queria que você abrisse a palavra em Marcos capítulo 6. Nós vamos ler a palavra. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 14. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14 ao 29. A palavra de Deus, só de lermos a palavra do Senhor, nós somos curados. Amém, irmãos? Então, a morte de João Batista. Versículo 14. Glória a Deus. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos?
e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: e João, a quem eu mandei decapitar, ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrado na prisão por causa de Herodias, a mulher de seu irmão. Aqui está o contexto em que eu vou falar. A partir do versículo 27, do versículo 17. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão, Filipe, com o qual Herodias havia casado. Pois João dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão dançando. Agradou Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. E ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou meio triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Versículo 27. Enviando logo o executor, mandou-lhe que trouxesse a cabeça de João, e ele foi, decapitou-o na prisão. Trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou a sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e colocaram num túmulo. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero te louvar e te glorificar, Senhor. Eu peço que teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor falou ao meu coração, o Senhor venha falar com a igreja. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos, né? Aleluia. Mas pouco sabe lidar ao ser confrontado. Você sabe lidar quando você é confrontado? Como você reage? Com espiritualidade? Você é dócil? Você é meigo? Quando você é confrontado, como você lida com esse confronto? Ninguém gosta de ouvir o que está errado. Ninguém gosta. Você gosta? Quando você está errado, alguém vem e confronta você? Então, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, nosso primeiro impulso é nos justificar. Mas a Bíblia fala que quando nós estamos corretos, nós não precisamos nos justificar. Que Deus é o Deus que nos justifica. Então, o primeiro impulso da gente é justificar, nos defender ou até nos ofender, né? Mas exatamente nesse momento aqui, que Deus revela o que há no nosso coração. É no momento do confronto que você mesmo conhece quem é você. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Então, o confronto é um espelho para mim e para você. Ele mostra se há em nós humildade ou orgulho. Aí você pode se autoanalisar quando você é confrontado. A forma como reagimos ao confronto pode determinar se vamos crescer, amadurecer ou vamos cair.
Como você tem reagido diante dos confrontos? A Bíblia está cheia de história que mostra isso. E hoje nós vamos estudar, né, a história de Herodes e João Batista. Marcos 6, que nós lemos, 17 e 29. Uma história de orgulho, de vingança e morte. Mas que também nos ensina sobre arrependimento, correção e restauração. Amém, amados? Aleluia. Então, como nós lemos aqui, aleluia, Jesus, esse texto. João Batista era um profeta corajoso. Ele não se calava diante do pecado. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele disse claramente a Herodes, lá em Marcos 6,18, não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Eu te pergunto, é certo isso aqui? Então, João Batista, ele sabia do posicionamento errado e ele fez o quê? Confrontou. Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Era uma palavra direta, sem rodeio. João sabia que dizer a verdade poderia custar a sua liberdade e até a sua vida. Mas ele preferiu agradar a Deus do que agradar a homens. A verdade de Deus habita em você? Então, há momentos em que Deus levanta pessoas ao nosso redor, líderes, irmãos, até filhos, para nos confrontar. Como é difícil, às vezes, nós ser confrontados pelos nossos próprios filhos, até mesmo pelo nosso esposo, ou mesmo pelos nossos pais, né, não, amados? Então, o confronto, por mais desconfortável que seja, é um instrumento de Deus para alinhar nós à vontade dEle. Porque às vezes, irmãos, está tudo bem, mas quando alguém fala alguma coisa que não está conforme aquilo que você quer, você já sai do prumo. É ou não é? Então Herodias, porém, reagiu mal. A Bíblia diz que ela odiava João e queria matá-lo. Como está aí no versículo 19. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Por quê? Porque ela estava em pecado. Ela largou o seu marido para ficar com o cunhado. Então João fez o quê? O confrontou. Então ela odiava. Então, amados, ela se ofendeu e deixou o orgulho encher o coração de amargura. Então, o confronto nunca cria orgulho. Ele apenas revela o que está dentro de você. O que Herodias carregava dentro dela já estava lá. O confronto, quando ela foi confrontada por João Batista, simplesmente expôs aquilo que estava dentro dela. Então, muitas vezes, quando somos confrontados, aquilo que sai dentro de você, não foi a pessoa, não foi João Batista que colocou. Já estava dentro de Herodias. Simplesmente, quando ele falou, aquilo que estava dentro dela aflorou. Né, amados? Então, muitos de nós hoje, aleluia, vivemos assim. Em vez de ouvir a correção, nos afastamos. Afastamos, às vezes, da família. Pais, quando confronta o filho, afasta. No trabalho, na igreja. Porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Então, em vez de refletir, fala mal do mensageiro. Em vez de se quebrantar, se endurece. Mas como diz Provérbios 15, 32, o que rejeita a correção, despreza sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Então essa é a palavra, quem rejeita a correção, despreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Então Deus não confronta para humilhar. Aleluia.
Ele confronta para restaurar. Então, todo confronto que vem de Deus é para restaurar. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para entender, né? Duas reações ao confronto. Toda vez que somos confrontados, há duas possíveis reações. Primeira, Herodias, o orgulho e a vingança. Porque João Batista o confrontou pelo relacionamento errado que ela estava tendo, e aí aquilo feriu o orgulho dela. Então ela ouviu a verdade e se ofendeu. A ofensa virou rancor, o rancor virou ódio, e o ódio levou à destruição. A ofensa virou rancor, o rancor virou ódio, e o ódio levou à destruição. Então ela preferiu matar o profeta a mudar de comportamento. Essa palavra é uma palavra muito forte. Então, quantos de nós, quantas pessoas fazem isso espiritualmente? Quando a palavra os confronta, prefere calar a voz de Deus. Às vezes saindo da igreja, rejeitando a palavra, criticando os mensageiros, em vez de submeter a autoridade. A consequência aqui, irmãos, segundo a palavra de Deus, é terrível. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Então, Davi, a gente tem um exemplo aqui de Davi, né, da restauração de Davi, que Davi foi confrontado. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, o profeta Natã confrontou Davi. Né? Davi poderia ter reagido, porque Davi foi pego em adultério. E ele foi confrontado pelo profeta Natã. E é interessante, você pode depois ver lá, em 2 Samuel, capítulo 12, a reação de Davi. A diferença de Herodias e Davi. Aleluia. Davi poderia ter reagido como Herodias, com raiva ou negação, mas ele se quebrantou. Ele diz, em 2 Samuel 12, 13, pequei contra o Senhor. Então ele chorou e ele escreveu até o Salmo 51 e pediu, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque quando ele foi confrontado, ele reconheceu o seu pecado, o seu erro. Aleluia. Então, a diferença entre Davi e Herodias não está no erro, mas na reação. Deus não procura perfeição, Ele procura arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. O confronto não é a sentença, é uma oportunidade de recomeço. Quando nós somos confrontados, nós entendemos, aleluia, que você sai do espírito, que aquilo que está dentro de você sai, você está tendo a oportunidade de se conhecer e tomar uma atitude, conforme a palavra ou conforme a sua natureza. Eu já contei esse negócio aqui para vocês, mas eu vou contar de novo. Eu tinha uma pastora, que ela era um coronel. E ela estava me formando uma intercessora. E ela disse, nós tivemos uma vez, ir para um acampamento, e tinha várias intercessoras sobre o meu comando. E quando nós chegamos naquele acampamento, ela falou para mim assim, aí estava uma bênção, né? E tudo, aí terminou ali o jantar, e ela disse assim, irmã Hilda, quero falar com você. Eu gostaria que você largasse tudo aí, deixa na mão da vice aí, e eu gostaria que você fosse lavar aquelas panelas
Lá eu pensei, oxe, mas as panelas não tem um grupo de pessoas que lavam as panelas? Por que eu vou lavar as panelas? Era inclusive até os homens que lavavam. Aí ela pegou e falou assim, gostaria que você fosse lavar as panelas. Eu olhei aquelas panelonas lá e falei assim, meu Deus do céu, mas por que eu vou lavar as panelas? Tem tanto homem aí para lavar as panelas, por que eu tenho que lavar? Irmãos, eu peguei aquelas panelas, mas eu estava com tanta raiva, que eu falei, meu Deus, se fosse perto, eu ia embora agora. E lavei aquelas panelas, irmão, mas reclamando. Eu estava saindo fogo de dentro de mim. E quando eu terminei, né, todo mundo lá, cheia do Espírito Santo, louvando, e eu lá lavando panela. E eu falei, eu mereço. Eu acho que essa pastora deve me odiar. Ela deve ter alguma coisa contra a minha vida para me colocar aqui. Não é possível. Então, irmãos, eu saí dali, tomei um banho, e ela disse, aí no outro dia, ela pegou e falou para mim assim, e amanhã, eu quero que você levanta, porque eles levantavam às 5h30 para fazer o café da manhã. Eu quero que você levanta às 5h30 com o pessoal para servir o café da manhã. Rebequinha. Falei, não, essa mulher tá, ela, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz para ela? Meu Deus, o que eu fiz? Levantei, mas eu estou deitando tarde, eu praticamente sou a última que estou dormindo. Ainda vou ter que levantar de manhã para poder arrumar café da manhã. Eu sou a líder de intercessão. Eu não sou qualquer uma. Eu sou a líder. Ela pensa que ela está falando com quem? Aí levantei cedo. Arrumei lá, ajudei, arrumei o café da manhã. Falei assim, e tudo arrumei. Falei assim, agora pronto. Só falta ela falar para mandar eu fazer o quê? Aí quando todo mundo terminou de tomar café, eu tomei café emburrada. Parece que o pão descia, mas parece com um cascalho aqui dentro de mim. Quando terminou, ela falou assim, agora você ajuda a lavar os talheres e você está livre. Eu olhei para ela assim, irmão, só não engoli ela viva, porque não dava para descer. Eu falei, Jesus, mas como é que pode? Essa mulher deve ter alguma coisa contra mim. Mas obedeci. E nós passamos os 3 dias lá. E eu não abria minha boca. Só chorava diante de Deus. E pedi ao Senhor para tirar aquele sentimento de dentro de mim. Quando chegou o final do acampamento, ela reuniu todos os líderes intercessores, né? E ela disse, você passaram no teste. Eu falei, que teste? Ela disse, ou você acha que eu coloquei você para lavar as panelas, levantar às 5h30, arrumar o café da manhã? Você estava sendo testada no princípio de obediência, porque onde Deus vai te colocar, você precisa aprender a submeter. Qual é o teste de submissão que você está, aleluia, passando no seu casamento, no seu trabalho, com seus filhos? Muitas vezes nós passamos por muitas lutas e nós não entendemos. Mas a Bíblia fala que em todo tempo nós devemos louvar e glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o processo pelo qual nós passamos. Mas quando nós aprendemos a submissão, a submeter à palavra de Deus, que Ele é soberano, Ele está no controle, Ele está na direção de todas as coisas. Não é porque as pessoas não gostam de mim, mas que se o Senhor está permitindo é porque Ele tem um propósito, para ver o que está dentro de você, para que você se conheça e deixe ser curado pelo Espírito Santo. Então, amados, aleluia, essa palavra, ela está falando comigo. Então, o propósito do confronto de Deus, lá em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que o recebe.
Esse versículo aqui é tremendo. Então ele mostra que a correção é prova de amor. Quantas vezes nós estamos sendo corrigidos? Deus usa as pessoas. Não é porque Ele não nos ama. Não é porque a pessoa não te ama. Às vezes a pessoa está sendo só um instrumento para que você conheça aquilo que está dentro de você. Quantas vezes eu sou corrigida pelo meu marido, né? Em atitudes, em posicionamento dele, que eu fico, mas Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Eu já tive momento de eu dormir de costa para o meu marido, e eu nem querer encostar nele, e aí vinha aquela voz dentro de mim: não se deixa pôr o sol. Falei, meu Deus, amor, perdão, me perdoa. Quando nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos constrange. O Espírito Santo, ele sabe como trabalhar em você, para aquilo que está doente dentro de você saia para fora. E quando você reage conforme a palavra de Deus, significa que você está aceitando o remédio, que é a palavra do Senhor. Então, amados, esse versículo, né? Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita, corrige todo filho o que recebe. Então o mundo vê correção como rejeição, e não como prova de amor. Aleluia. Mas correção é sinal de filiação. Deus corrige quem Ele ama. O pai que não corrige o filho, o líder que ele concorda com tudo, ele passa a mão, ele não é líder, ele não é pai, porque nós precisamos ser corrigidos. Eu tenho meu filho, Diego, ele tinha 4 aninhos, acho que é 4 aninhos, né, amor? E ele, quando eu coloquei ele no colégio, aí quando ele chegava, a primeira vez que eu fui levar ele no colégio, mãe, eu não vou, vergonha. Eu falei, não, você vai sim, e tudo, e ele foi para o colégio. Aí o tempo foi passando, né, no meio do ano, um dia apareceu com uma caneta, um lápis. Falei, o que é esse lápis aqui? Não, foi meu amigo que me deu. O seu amigo te deu? Então tá, mamãe vai lá e você vai me mostrar o amigo que te deu o lápis. Você não acredita em mim, mamãe? Você acha que eu estou mentindo? Não estou falando isso. Mas eu quero saber, se eu vou lá na sala e você vai chamar seu amigo e eu vou perguntar ao seu amigo se ele te deu esse lápis. Aí eu fui com ele. Mãe, você não precisa. Eu preciso. E outra coisa, você vai lá chamar seu amigo. Porque se você não chamar seu amigo, eu vou lá no meio da sala e vou dizer: quem é o amigo do menino, quem é o amigo de fulano que deu esse lápis para ele? Aí quando chegou lá na sala, ele ficava, por favor, por favor, por favor. Eu falei, quem é seu amigo? Quem é seu amigo? Aí eu, professora, vem aqui. Ele, mãe, foi eu que peguei. Cheguei, professora, vem aqui. Conte para a sua professora o que você fez. Ele chorando. Agora você vai pegar, vai lá no seu amiguinho e vai falar para ele que você pegou o lápis dele enganado. Que esse lápis não é seu. Dói. A correção, por pequena que seja, é uma correção. E começa nas pequenas coisas. Mas se você é indiferente, você vai acostumando, tanto como adulto, como criança. Se você acostuma mentir, e você não é constrangido pela palavra, se você engana as pessoas com pequenas atitudes, isso vai tornando um vício.
A palavra de Deus, ela nos constrange. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos veste todo dia. Então, se nós estamos na casa de Deus, nós estamos aqui para ser revestidos com a verdade da palavra de Deus. Porque nós já viemos do mundo, o mundo já não nos cabe. Nós estamos aqui porque todos os dias eu sou confrontado pela Raquel, pela Rosângela, pela Maria Negre, pelo pastor, e aquilo que está dentro de mim, que muitas vezes aflora dentro de mim, não é o pastor, não gosta de mim, não é o não, porque eu estou me sentindo mal, porque esse sentimento dentro de mim. Você quer ser curado? Ou quer continuar sendo uma pessoa doente? Você sabe o nível. A que nível você quer atingir? Aonde você quer chegar? Deus, Ele nos confronta, porque Ele nos ama. Ele nos corrige, porque Ele nos ama. O meu filho não foi a primeira vez, mas hoje ele é pai. E ele tem um filhinho. E às vezes eu dei um cachorrinho para o meu neto, aquele que come moeda. E às vezes a primeira vez ele chegava lá em casa na estante: Benjamin, o dinheiro é seu? Não, papai. De quem que é o dinheiro? Do vovô. Então você tem que fazer o quê? Pedir. Mas é tão bonitinho, inteligente, cheio de gracinha, mas age com maturidade com eles, porque essa é a herança que que eles vão levar para geração em geração. Se o pastor for negligente com as suas ovelhas, se nós formos negligentes na casa do Senhor, qual é o legado que essa igreja vai deixar para as futuras gerações? Uma vida desregulada, uma vida sem compromisso, uma vida que leva o evangelho, serve ao Senhor de qualquer jeito. Eu estava domingo aqui e subi na sala, tinha 2 jovens adultos conversando. Eu falei: mas por que vocês estão conversando? Porque às vezes quando eu saio daqui, eu rondo a igreja. Pastor Aldenor, olhamos pelo WhatsApp. Talvez ele esteja até aqui. Eu falei: o que vocês estão fazendo aqui? Pastor, porque eu tenho um assunto muito importante para conversar. Eu falei: o pastor Silvio está pregando, falando sobre Jesus, a volta de Jesus. Você tem 2 horas para ficar aqui. Pensa, o que vocês estão conversando é mais importante do que a palavra? Não, pastora, mas é porque eu não tenho tempo. Você deixou. Você pode chegar mais cedo. Você pode conversar na hora do lanche. Mas na hora da palavra, você vai ficar aqui conversando. Eu só quero que você pense. Tá certo? Você vem para a casa do Senhor. O que Deus está falando? Ou você acha que eu estou falando essa palavra é só para você? Ela é para mim também. Quantos de nós somos menino? Somos criança, nós não amadurecemos, não saímos da infância, porque não queremos submeter a palavra de Deus. Herodias, vamos voltar aqui para o texto. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, Hebreus, o autor compara Deus a um pai que disciplina o filho. Ou seja, ele diz no versículo 8: se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos.
Hebreus capítulo 6. Aleluia. Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 6, aqui é o versículo 8. Então você é bastardo ou você é filho? O filho aceita a correção. Aleluia, glória a Deus. Então esse versículo nos mostra que correção é prova de amor. Aleluia. O mundo vê a correção com rejeição, mas na Bíblia correção é sinal de filiação. Fala, correção é sinal de filiação. Aleluia. Então, ou seja, se Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos reconhece como filho. Se Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos reconhece como filhos. Ele quer formar o nosso caráter e gerar frutos de justiça e paz, como está no versículo 11 de Hebreus. Então a disciplina revela amor. Deus não nos corrige para punir, mas para nos moldar. Aleluia. Assim como um pai amoroso ensina o filho, Deus nos forma pela palavra. Glória a Deus, aleluia. A disciplina nos protege, aleluia. Às vezes Deus nos confronta para impedir algo pior. A disciplina, ela está te livrando de algo lá na frente. Ore karamashuri manai. Aleluia. Oh, aleluia. Ele fecha a porta, expõe erros, revela atitudes, não para nos envergonhar, para nos preservar. Depois do confronto vem o fruto, o arrependimento, produz paz, humildade, abre espaço para a voz de Deus novamente. Então toda correção no presente não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois de tudo conduz o fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ele exercitado, como Hebreus capítulo 11, versículo 12. Deus corrige porque ama demais e para deixar você no... Deus corrige porque ama demais para deixar você, aleluia, com a visão correta. Então, amados, quando a pastora Suelena, ela foi usada por Deus, eu saí dali pensando, meu Deus, Senhor, quanto pensamento ruim eu tive dela. Que podridão estava dentro de mim. Me perdoa, Senhor. Sabe o que passou na minha cabeça? Eu nunca mais quero olhar para a cara dessa mulher. Que isso, pastora? Sou ser humano. Isso é natureza humana. Então, amados, outra vez, que eu já contei isso aqui também, vou contar de novo, porque eu tenho um tempinho aqui. Uma vez, eu estava querendo sair da igreja. Sabe aquele crente que estava? Ai, palavra. Gente, mas a palavra está falando, mas não está falando comigo. Chegava, cruzava o braço. Você viu a roupa daquela mulher lá? Nossa, meu Deus do céu. Poxa vida. Esse povo não arruma essa igreja, não. Só botava defeito na igreja. Só defeito na igreja. Cheguei para meu esposo e falei, amor, acho que está na hora da gente sair da igreja. Deus não está falando comigo. Está acontecendo isso. E botando defeito em todo mundo. Aí o Denô foi, Ilta, vigia. E a cega aqui, né? Porque quando a gente está cego, eu falei, vou falar com a pastora Suelena. Aí marquei um gabinete com ela. Pastora Suelena, eu estou julgando todo mundo, estou crítica, na pregação não sinto nada, estou fria. Então, eu vim falar com a senhora que eu acho que chegou a hora da gente sair da igreja. Ela olhou para a minha cara e disse assim, por que você não sai? Visita uma igreja 1 mês, 2 meses.
Se você não está sentindo bem aqui, está criticando tudo, visita outra igreja. De repente, você vai gostar de outra igreja. Gostar dos outros líderes. Aí dentro de mim, não estou falando? Não gosta de mim. Sabia. Está doida para mim sair da igreja. Aí ela orou por mim, eu saí de lá, soltando fumaça pela boca. Cheguei. Amor, você não sabe o que aconteceu. Você acredita que eu fui falar com a pastora Suelena, aquela mulher espiritual? E você sabe o que ela falou para mim? Por que você não sai da igreja? Isso é pastora. Não é pastora, não. Como é que uma pastora fala para a gente sair da igreja? Ela devia ter falado, irmã Hilda, não sai da igreja. Você está passando por um momento difícil, minha filha. Isso vai passar e tudo. Agora falar para mim sair para a igreja, visitar uma igreja 1 mês, 2 meses, isso não é maturidade. Essa mulher, meu Deus do céu, não tem condições dela ser pastora. A Ordenou falou, mas não era isso que você queria ouvir? Você queria ouvir o quê? Eu falei, não acredito. Você também agora está contra mim? Eu não acredito. Eu falei, quer saber? Vou chegar para ela e vou falar, pastora, qual é o seu problema? Você não gosta de mim? Porque eu venho para você pedir um conselho. E aí você pega, em vez de me dar uma palavra de exortação, me animar, me tirar dessa decisão, tu fala para mim visitar outra igreja? Você não gosta de mim, acho que você não vai com a minha cara, não é possível. Já tinha o confronto do passado, de mandar eu lavar as panelas. Depois vem o confronto, que eu vou desabafar com ela, ela age daquele jeito. Mas Deus estava no controle. Deus estava trabalhando comigo. Deus estava, aleluia, Jesus, fazendo eu olhar para dentro de mim e ver o que tinha dentro de mim. Como você quer ser curada? Como você quer ser sarada? Transformada pelo poder de Deus? Quando você na sua casa tem luta, dificuldade, você acha que isso vem à toa? Você acha que as lutas acontecem por acontecer? Não. O soberano, o Deus criador de todas as coisas, Ele está permitindo. Para ver que você enxergue o que tem dentro de você. Aí voltei. Falei, amor, vou marcar de novo. Cheguei, marquei, custei marcar, porque não tinha vaga. Aí eu falei, tá vendo? Vai ver que tem vaga para todo mundo, menos para mim. Ligo lá, não tem vaga. Chego, pastora Soleira, agora não, agora eu não posso não. Tá vendo aí, amor? Nem para conversar comigo, a conversa. Meu Deus do céu. Aí até que consegui. Consegui, falei, pois não, irmã Hilda, o que você quer desabafar? Só lembra aquele dia que eu vim conversar com a senhora? Já faz um tempo? Que eu estava com vontade de sair da igreja? Ela falou, lembro. Você já visitou alguma igreja? Eu falei, a senhora não gosta de mim. Como é que uma pastora fala para a sua ovelha visitar outra igreja? Em vez da senhora me dar uma palavra de exortação, a senhora pega e fala para mim visitar uma igreja 1 mês, 2 meses. Eu fiquei muito chateada com a senhora. E a senhora não sai da minha cabeça. E eu vim aqui para falar pessoalmente, que eu gosto de falar. Eu tenho que falar, eu não consigo ficar guardando as coisas assim. Então eu vim falar que a senhora não gosta de mim. Ela falou, não, mas eu fiz isso de propósito. Porque eu conheço a mulher de Deus que você vai se tornar. Eu falei essas palavras para te jogar na parede, para fazer você refletir, para você, aleluia, Jesus, tirar tudo aquilo que está dentro de você. Ou você queria que eu colocasse uma mamadeira na sua boca, uma chupetinha, para você tornar aquelas crentinhas cheias de mimimi? Você vai ser uma mulher de Deus, uma guerreira. Uma mulher que muitas pessoas, aleluia, vai ajudar muitas pessoas. E você não pode agir como criança com elas. Então eu não posso ensinar você a ser uma menina cheia de mimimi. Então o que está dentro de você, Hilda? Você está com raiva de mim? Eu não estou podendo olhar para sua cara. Ela, isso é bom. Isso é bom.
Porque todos nós, como crentes, como servos de Deus, nós temos luta dentro da igreja. Nós temos momento de frieza, momento parece que Deus não fala, momento parece que ninguém gosta da gente, parece que o pastor nem olha para a cara da gente. Mas Deus está no controle. Você está na igreja por causa das pessoas ou por causa de Deus? Então deixe ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Porque faz parte do processo que Deus tem na sua vida. Então esses confrontos você jogou para fora, são as feridas que estão sangrando dentro de você, que precisa de cura. Mas você conseguiu jogar para fora. Quando você é confrontado, você guarda ou você fala? Porque quando você guarda, você se torna uma pessoa magoada, né, Rosângela? O cura interior ensina isso. Magoada, ferida, julga todo mundo. Mas quando você joga para fora, você dá a oportunidade de Deus curar você. Vamos aí para o texto. Estamos terminando. Então, quando o orgulho nos faz perder a voz de Deus. Herodias perdeu o profeta. A voz de Deus. É toda vez que resistimos ao confronto, perdemos a clareza espiritual. Porque você entende como você quer, não como Deus quer que você entende. Então, o orgulho é uma prisão invisível. Ele nos impede de reconhecer a verdade. E nos faz justificar o erro. E nos afasta do arrependimento. Você justifica o seu erro. Você não confronta ele. O inimigo ama o coração ofendido. Porque ele fecha os ouvidos à voz de Deus. Você só pensa no que fizeram, no que falaram. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Lembra que eu estava deitada junto com o pastor Aldenor, 1 hora sem dormir, 2 horas. Eita, não deixa o sol se pôr. Peça perdão. Quantas de nós, mulheres, ficamos assim? Conhecemos a palavra do Senhor, mas o nosso coração é duro. E Deus não está trabalhando comigo, né, pastor Aldenor? De vez em quando fica assim meio emburrada, né? Então o confronto é o som do amor de Deus, tentando nos alcançar antes da queda. Então, a história de Herodias nos mostra que todo confronto é uma encruzilhada espiritual. Podemos reagir como ela, com orgulho e vingança, ou como Davi, com arrependimento e restauração. O confronto não vem para te expor, mas para te libertar. Todas as vezes que você é confrontado, pergunta a Deus: Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Em que área o Senhor quer me libertar? Quando Deus te corrige, Ele está dizendo: ainda acredito em você. Ainda te chamo de filho ou de filha. Eu quero restaurar o que o pecado destruiu. Aleluia. O Espírito Santo nessa noite está te perguntando: como você tem reagido quando Ele te confronta? Você tem ouvido ou endurecido o coração? Então Herodias, a mulher ofendida, ela representa o coração que não quer mudar. Quando alguém fala a verdade, ela se defende, justifica e se vinga o coração endurecido. Herodes, o indeciso, ele gostava de ouvir João, mas não tinha coragem de mudar. Era dominado pela opinião dos outros e pelo medo de perder a imagem. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente até sente, mas não decide.
João Batista, o profeta corajoso. João representa aqueles que falam a verdade em amor. Mesmo que custe caro, ele preferiu obedecer a Deus do que agradar as pessoas. Deus quer levantar em nós o mesmo espírito. Coragem para falar e humildade para ouvir. Eu estou aprendendo a ouvir. Então, o que essa palavra está nos ensinando essa noite? Deixe o fruto. Deixa Deus confrontar você. Peça o Espírito Santo para mostrar as áreas na minha vida, na sua vida, que precisa mudar. Atitudes, palavras e pensamentos. Isso é você e Deus. Quando alguém te corrige, não se feche. Antes de reagir, ore. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Não viva ofendido. A ofensa te aprisiona, mas o perdão te liberta. Seja um filho ensinável, uma filha ensinável. Aprenda com as quedas, com os erros e até com as críticas, porque você vai crescer espiritualmente. Nenhuma crítica, aleluia Jesus, nenhum erro acontece em nossas vidas por acontecer. Deus tem propósito. Ele diz que uma folha, quando cai, ou um fio de cabelo, ele tem o controle de todas as coisas, porque está escrito na Bíblia. Então, que nós possamos cultivar intimidade com Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais fácil é aceitar a correção. Ontem a Camila levou o Salmo 46. Aquele salmo falou muito comigo. Quem anda com Deus sabe que a correção não é castigo, é cuidado. Diga para o seu irmão, correção não é castigo, é cuidado. Então aquele problema que está acontecendo, que você não entende, Senhor, por quê? Deus tem um propósito. Começa a louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus está no controle. Eu, assim, achei interessante. Hoje eu recebi a visita de uma pastora muito amada, pastora Lúcia. De repente ela está assistindo aqui. E nós ajudamos a uma instituição lá em Águas Lindas, do pastor Luiz. Você ajuda através dos seus dias, das suas ofertas, nós ajudamos. E uma vez ele falou assim, pastor, eu quero abrir uma casa de instituição de mulheres. Eu falei, irmão, você tem certeza? E ele falou, não, pastor, eu já tenho, eu queria abrir. Eu falei, olha, pensa bem. Mas eu vou te dar um conselho. Converse com a pastora Lúcia, que é uma mulher que tem experiência, que vive cuidando de mulheres há anos. Então, como mulher de Deus, converse com ela. Peguei o endereço e ele falou assim, não, pastor, eu vou passar lá hoje e vou conversar com ela. E ele foi conversar com ela. E hoje ele estava, e ela compartilhando comigo, ela falou, pastora, eu falei, como é que foi lá, hein, pastora? Ela disse, eu fiz 2 perguntas para ele. Você vive bem no seu casamento? Pastor, você vive bem no seu casamento? Porque trabalhar com homem é uma coisa, temos luta. Mas trabalhar com mulher é dobrado. Porque existe um espírito de sedução tão grande. Porque se o homem não estiver fundamentado, firmado, o casamento é abalado e a instituição é destruída. Então, se você tem um casamento alicerçado, e você tem direção de Deus, então dê o passo. Mas se você estiver em dúvida, não faça.
Então eu achei o conselho daquela mulher tão sábia. Porque que adianta eu tomar conta de uma... Você conhece. Você se conhece. Cada um de nós nos conhecemos. Deus, Ele coloca você nas posições. Mas existe os gigantes que se levantam. E se você não estiver na dependência do Espírito de Deus, você sai dos trilhos e o inimigo te pega. Então, irmãos, talvez você tenha, nesse momento, sido confrontado, aleluia, por essa palavra. Ou talvez no dia a dia, alguém tinha falado com você com palavras duras, que fechou o seu coração. Mas Deus te chama hoje, para você recomeçar com o coração limpo. Queria que você ficasse em pé. Não seja como Herodias, que deixou a raiva tomar conta. Seja como filha que escuta o pai e muda a direção pela palavra de Deus. Deus não quer te expor, Ele quer te restaurar. Deus não quer a tua vergonha, Ele quer o teu arrependimento. Quando nós deixamos corrigir, Deus nos corrigir, Ele nos transforma por dentro. Feche seus olhos. Senhor, hoje nós ouvimos a Tua palavra. Essa palavra falou muito comigo, Senhor. Porque aqui não tem palavra de homem, só palavra do Senhor. E a Sua palavra, ela nos ensina, ela nos cobre, ela nos confronta. E nós queremos nessa noite ter um coração ensinável. Perdoa quando reagimos com orgulho, Pai, e muitas vezes nós somos orgulhosos. Quando nós ofendemos com a Tua correção, nós não entendemos que é o Senhor. Lava o nosso coração de toda mágoa, de toda ofensa, de todo medo. Nos ensina a ouvir e a mudar. Andar em obediência. Sabe, Jesus, o congresso da família está chegando. Serão momentos preciosos, Senhor, que o Senhor vai trazer neste lugar. Homens como nós, mas que serão inspirados pelo Teu Espírito ao subir nesse altar, para nos confrontar em todas as áreas que precisamos, Senhor. Porque esta igreja é uma igreja de palavra. E que cada pessoa que sobe nesse altar, Pai, não fala por si, mas fala pelo Espírito. E nós pedimos o Senhor, papai. Queremos viver essa profundidade. Por isso nós colocamos, Senhor, o culto de quarta-feira, de quinta-feira, o nosso congresso. Colocamos o ministério de casais, da família. Colocamos cada membro, cada visitante que vai estar aqui no dia 24, 25, 26, sobre o comando do Teu Espírito Santo. Que este lugar seja repleto da glória do Senhor. E que o Senhor possa usar o louvor, os instrumentos, a palavra, que possa falar aonde nós precisamos, Jesus. Que o Senhor possa nos confrontar, sim. Que nós possamos ser constrangidos pelo Teu Espírito, para que possamos ser curados. Entra nesta casa agora, Jesus. Aonde esta palavra está entrando, entra, Jesus, nesse hospital, nessa praça, nesse carro, nesse Uber. Jesus, entra com Teu poder, entra com a Sua graça. Entra, papai, com Teu milagre, restaura. Porque o Senhor é um Deus restaurador. Hoje é um culto de libertação. Que cada um de nós possamos voltar para a nossa casa diferente do que entramos.
porque o Senhor falou conosco através dessa palavra. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Pastor Aldenor. Então não esqueça, irmãos. Quarta-feira nós temos o culto, quarto da bênção. Hoje nós temos pastéis. Vai ser vendido pastel ali